A pensão alimentícia em atraso, ela deve ser cobrada. Você não pode deixar o devedor de alimentos devendo alimentos. Então, hoje eu vou ensinar para vocês um passo a passo como cobrar essa pensão alimentícia em atraso aqui no Brasil e também quando o devedor mora no exterior, tanto para os casos que foi feito por meio da justiça e também para os acordos extrajudiciais. Olá, é um prazer enorme estar aqui hoje novamente para darmos início a essa aula do segundo episódio dos casos de família. E hoje nós vamos falar sobre a pensão alimentícia em atraso. Como cobrar essa pensão alimentícia em atraso aqui no Brasil e também quando o devedor mora no exterior. Então, hoje eu vou ensinar para vocês um passo a passo de como fazer essa cobrança de alimentos atrasados, tá? Como se procede o cumprimento de sentença ou a execução de alimentos, tanto para os casos que foi feito por meio da justiça, houve uma sentença condenatória para pagar a pensão, ou houve um acordo homologado judicialmente, e também para os acordos extrajudiciais, que foram aqueles que não foram feitos pela justiça, mas que têm validade jurídica e que também podem ser executados por meio do judiciário, e aí a gente chama de execução de alimentos. Eu vou compartilhar aqui com vocês hoje as telas para que vocês acompanhem com o mapa mental comigo e entenda como funciona o procedimento e também eu vou mostrar a ação para vocês, vou mostrar o modelo do cumprimento de sentença e o modelo da execução de alimentos no caso da extrajudicial. Dou muitas boas-vindas a quem está aqui, convido vocês a participarem de todos os episódios que vão sair toda terça-feira às 19 horas, vai ser liberado uma aula nova que ensina a vocês como advogar no direito de família e sucessões. Então vamos dar início à nossa aula de hoje e eu vou abrir aqui, compartilhar com vocês aqui a tela. Então, gente, execução de alimentos no Brasil e no exterior. A execução de alimentos à luz do Código de Processo Civil Brasileiro, que está vigente desde 2016, não são mais 3 anos, né? São 4 anos já, porque em março de 2016 começou a valer o nosso código. Então, um dos temas do direito de família que mais sofreram impactos com a promulgação do Código de Processo Civil foi a execução de alimentos. E assim, é inegável que o novo Código de Processo Civil trouxe significativas mudanças para o Instituto da Execução de Alimentos. Dentre as mais significativas estão as possibilidades de a execução de alimento embasada em título executivo extrajudicial, seja ela por meio da expropriação de bens, a prisão civil ou desconto em folha de pagamento. Você vai solicitar diretamente o desconto na folha de pagamento quando devedor, ele é empregado pela CLT ou ele é servidor público e tem um contra-cheque, então pode solicitar diretamente o desconto em folha de pagamento. Outra mudança também incluída com esse código é que é possível o protesto do título e a inclusão do nome do alimentante devedor no cadastro de inadimplentes, no SPC Serasa. Ele vai ficar com o nome dele, o CPF dele negativado no SPC Serasa. E nós sabemos que hoje em dia, uma pessoa que tem o seu nome negativado, ele fica impossibilitado de fazer compras, ele fica sem cartão de crédito, ele não pode comprar nada no crediário, ele meio que fica de mãos atadas, né? Então a gente precisa ter um nome limpo na praça para que consigamos adquirir as coisas no crediário, no crédito, porque nem sempre é possível no débito você ter dinheiro para honrar com todas as suas despesas mensais. E também possibilitou a penhora do salário do devedor, diretamente em desconto na folha do pagamento,
da pessoa que recebe salário, que é servidor público ou que está pela CLT. Então, vamos pedir o juiz para expedir um ofício diretamente ao órgão empregador para penhorar o salário do devedor para pagar os débitos alimentares, que tem jurisprudência do tribunal que pode penhorar até 50% do salário do devedor até que cumpra a dívida, tá? Até essa dívida ser adimplida por completo. Então, quanto à forma executiva, para os títulos executivos extrajudiciais, reservou-se o processo autônomo de execução, tá? Que é aquele acordo de alimentos que você faz, que você só homologa em cartório, não passou pela justiça. Só reconheceu firma em cartório, autenticou e tem validade jurídica para ser cumprido. Caso ele não seja cumprido, você pode entrar com uma execução de alimentos e cobrar judicialmente que seja cumprido aquele acordo de alimentos extrajudicial que foi feito em cartório, tá? E aí tem o procedimento de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos, que aí no caso do cumprimento de sentença é quando foi pela forma judicial, houve um processo na justiça de alimentos que teve uma sentença condenatória, condenando ao pagamento de alimentos, ou que teve um acordo de pensão alimentícia, que foi homologado pelo juiz, e aí caso ele está devendo, vai entrar com o cumprimento de sentença, que é o nome da ação, que ela é regida pelos artigos 528 ao 533 do Código de Processo Civil. E no caso do processo extrajudicial, que a pensão alimentícia foi regida foi feito um acordo extrajudicial, aí você vai entrar com uma ação que o nome é execução de alimentos, com base no artigo 911 a 913 do Código de Processo Civil. E eu vou mostrar daqui a pouco cada uma dessas duas ações, respaldada em cada um desses artigos, tá? Acerca da competência para o cumprimento de sentença, o artigo 528, parágrafo 9º do novo Código de Processo Civil, incluiu mais um foro competente além daqueles arrolados no artigo 516, parágrafo único do CPC, qual seja, incluiu, agora com o novo código, o foro do domicílio do exequente, que no código anterior não havia essa possibilidade. Então, agora temos 4 opções para decidir onde vamos entrar com a ação para cobrar a pensão alimentícia em atraso, tá? Pode ser do mesmo juízo que prolatou a decisão, lá naquela mesma cidade, naquela mesma comarca, do juiz que prolatou a decisão. Pode ser do local onde estão os bens do executado, do devedor. Poderá entrar com esse processo no foro do domicílio do executado, onde o executado mora. E, por último, que foi incluído com o novo código, que é o foro do domicílio do exequente, né, do alimentando. Quem recebe alimentos agora, ele pode entrar com a ação onde ele mora. Foi para facilitar, onde ele entra onde ele mora. E aí vai ser expedida uma carta precatória, caso o executado more em outro estado, vai ser enviada uma carta precatória para ele ser citado para o processo. Ou, se ele morar fora do país, uma carta rogatória para ele ser citado para responder nesse processo. Então, é uma inovação do Código, o foro do próprio domicílio do exequente, de quem precisa receber alimentos, do credor, tá bom? E aí, nos casos do executado ser residente no exterior, que terá que ser enviado uma carta rogatória para fora, é preciso saber qual acordo usar para o pedido de alimentos no exterior, porque tem que definir se vai ser, como será baseado o pedido,
de cooperação jurídica internacional a respeito de alimentos, para isso deve ser levado em conta o país de destino, a fase em que se encontra eventual ação judicial em andamento, se já existe decisão judicial anterior sobre os alimentos e qual é a estratégia da pessoa que o pedido se refere, geralmente definida com apoio do seu advogado. Então, o reconhecimento e execução no exterior de decisões judiciais ou análogas prévias, no caso de pedidos de reconhecimento e execução de alimentos no exterior, são mais indicadas a Convenção de Haia sobre Alimentos ou a Convenção de Nova York, a depender dos países que são parte de cada tratado e de se tratar de alimentos para crianças ou para ex-esposos, ou ainda para ambos, para crianças e ex-esposos. Porque tem país que é signatário da Convenção de Haia e tem país que é signatário da Convenção de Nova York. Então, você vai olhar o país de destino para saber qual convenção que será aplicada para cobrar esses alimentos no exterior, tá? Então, para filhos, se o pedido se destinar a menor de 21 anos, a Convenção de Haia sobre Alimentos se aplica. Para ex-cônjuge, o pedido para ex-cônjuge, quando apresentado em conjunto com o pedido para crianças, podem tramitar pela Convenção de Haia sobre Alimentos. Do contrário, se for apenas para ex-cônjuges, vai aplicar somente a Convenção de Nova York para pedido de reconhecimento e execução no exterior de alimentos para ex-esposos, tá? A Convenção de Haia sobre Alimentos, que é o decreto número 9.176, de 19 de outubro de 2017, também que é recente. Em 1º de novembro de 2017, entrou em vigor a Convenção de Haia sobre Alimentos, que é sobre o acordo internacional que facilita pedidos de alimentos entre Brasil e dezenas de outros países que são signatários. A convenção viabiliza medidas para acelerar e tornar mais efetivos pedidos de prestação alimentícia internacional, que são os pedidos de pensão alimentícia do Brasil para o exterior e vice-versa. Os países que fazem parte são esses aqui, que estão delimitados aqui, são muitos, engloba até aqui. Então, quem quiser dar uma olhadinha aqui, pode só dar um print ou travar aqui a tela para anotar os países que fazem parte. Além disso, o acordo tem vocação global e deverá atrair outros países, facilitando pensão alimentícias em todo o mundo. É possível consultar a lista atualizada diretamente no site da Convenção da Haia de Alimentos, para saber se tem algum outro novo país que faz parte desse tratado, além desses que já estão aqui delimitados, tá bom? O que garante a Convenção de Haia sobre Alimentos? A efetiva prestação internacional de alimentos é garantida por meio de um sistema eficiente de cooperação entre países e da possibilidade de envio de pedidos de obtenção e modificação de decisões de alimentos, bem como do seu reconhecimento e execução, executar aquele pedido que está em atraso, além de medidas de acesso à justiça. Conforme o artigo 10 da Convenção, parágrafo 1º, que trata sobre os pedidos disponíveis na linha A e B, tem lá a linha A, o reconhecimento ou o reconhecimento e execução da decisão. Então, primeiro você tem que reconhecer a decisão lá fora e depois para pedir a execução daquela decisão, tá? Executar logo em seguida. E B, a simples execução de decisão proferida ou reconhecida no estado requerido. Para fazer valer, você conseguir receber lá no exterior aqueles alimentos atrasados. Sobre o reconhecimento e execução de decisão, o artigo 20 da Convenção trata sobre os requisitos que devem ser obrigatórios para o processamento do pedido. Se faltar algum deles, não será processado. Então, não tem que cumprir aqueles requisitos que estão no artigo 20 da Convenção e não pode faltar nenhum deles, senão não vai ser cumprido. Caso o Estado requerido, vamos supor que Portugal é o Estado requerido,
não possa executar a totalidade do pedido, vai ser possível executar parcialmente, conforme o artigo 21 da Convenção de Haia. O artigo 22 da Convenção sobre os fundamentos para a denegação do pedido de execução. Então, consulte esse artigo 22 para saber quais são os fundamentos para quando é denegado o pedido. O artigo 28 da Convenção, ela fala da proibição da revisão do mérito. Ou seja, não vai ser revisado o mérito daquela decisão brasileira. Tá? Eles não entram no mérito. Eles somente vão executar o que já ficou decidido no Brasil. Não é possível revisar e alterar nada que está naquela decisão. Para isso, seria necessário entrar com uma nova decisão, um novo processo para obter uma nova decisão. Porque a execução, ela não mexe no mérito. Ela apenas executa aquilo que já ficou delimitado, aquilo que já ficou reconhecido e já foi condenado naquela sentença de mérito ou naquele acordo que foi feito, tá? Só vai executar aqueles mesmos termos. Então, as autoridades competentes do Estado requerido não poderão revisar o mérito de uma decisão. A execução pelo Estado requerido, conforme o artigo 32 da Convenção de Haia, a execução vai ser conforme a lei nacional, não vai ser conforme a lei brasileira, vai ser conforme a lei daquele país. Está no parágrafo 1º. A execução será realizada de acordo com a lei do Estado requerido. Então, se naquele Estado requerido não há a possibilidade da prisão civil, como existe na lei brasileira, não poderá ocorrer a prisão civil, como é o caso de Portugal, que eu vou dar como exemplo. Lá não existe a prisão civil. Então, a cobrança dos atrasados, com base nas últimas 3 pensões que estão atrasadas para pedir a prisão do devedor, já em Portugal não será possível, porque na lei deles não existe a prisão civil. Lá é somente com base na penhora, é somente para pagamento dos atrasados, para conseguir localizar dinheiro em conta ou penhorar bens que tenham no nome do devedor. Tá? Então, a execução vai ser conforme a lei do país de destino. O local onde tramitam os pedidos. O pedido, ele tramita pelo Ministério da Justiça no Brasil, que é a autoridade central para a convenção, e é um papel exercido por intermédio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça. Lá dentro do Ministério da Justiça tem esse setor, tá? Os arquivos eletrônicos de formulários em português aplicáveis a cada caso prático poderão ser solicitados por meio do correio eletrônico cooperaçãocivil@mj.gov.br. Os pedidos acompanhados de tradução juramentada para o idioma do país de destino. Se for um país que não seja Portugal, vai ter que haver a tradução juramentada para o idioma daquele país de destino para enviar a carta rogatória. Você vai ter que traduzir todos os documentos, tá? Aí vai ter que ser por meio de um tradutor que é autorizado pela junta comercial daquele estado. Não pode ser qualquer tradutor, tem que ser tradutor juramentado. E aí você vai pagar por essa tradução. Seu cliente vai pagar pela tradução e aí você vai entregar lá no Ministério da Justiça a versão em português e a versão traduzida para atender o disposto no artigo 44 da Convenção da Haia sobre Alimentos. Os pedidos precisam ser redigidos em português e acompanhados da tradução para o idioma oficial do Estado requerido. Por outro lado, existem países que declaram aceitar os pedidos acompanhados de tradução para o inglês, como Chipre, a Estônia, a Lituânia, Malta e Finlândia. Tá? Então, eles aceitam a tradução para o inglês. Para onde os pedidos devem ser encaminhados? É importante lembrar que os pedidos devem ser encaminhados fisicamente, em papel, para esse setor DRCI, que eu já falei aqui anteriormente,
que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. E então, no endereço a seguir, acompanhados da devida tradução para o idioma estrangeiro. E aí você encaminha fisicamente também para esse endereço aqui da Secretaria Nacional de Justiça, que fica em Brasília. Algumas particularidades. A convenção destaca alguns temas com relação aos quais cada país pode apresentar reservas e declarações para adaptá-la ao termo de sua própria legislação. Reserva ao artigo 20, parágrafo 1º, a linha E. O Brasil não reconhece nem executa a decisão em que as partes tiverem acordado por escrito a competência quando o litígio envolver, além de crianças, obrigações de prestar alimentos para pessoas consideradas maiores, incapazes e idosos. B. Reserva ao artigo 30. O Brasil não reconhece nem executa um acordo em matéria de alimentos que traga disposição a respeito de pessoas menores, maiores, incapazes e idosos, que serão especificadas conforme o artigo 57 da Convenção. Então, tem que olhar todos esses detalhes da Convenção de Haia, tá? E declaração em relação ao artigo 2º, parágrafo 3º, o Brasil amplia a aplicação de toda a Convenção, ressalvadas eventuais reservas. A obrigação de prestar alimentos derivada da relação de parentesco em linha colateral, né? Irmãos e primos, parentesco em linha reta. Então, tem que analisar todos esses detalhes aqui da Convenção. O que eu poderia dizer, a minha opinião pessoal, que atuo na área internacional, com relação a cumprimento a utilização da Convenção de Haia sobre alimentos, e você poder entrar aqui mesmo no Brasil para cobrar alimentos de um devedor que está no exterior. Eu sempre vou preferir entrar diretamente lá no país do devedor do que utilizar essa Convenção de Haia e o nosso novo Código de Processo Civil, que incluiu a possibilidade de entrar no foro do próprio domicílio. Por quê? Por questões de celeridade, por questões de efetividade. Então, eu tendo a possibilidade, eu tendo um sócio ou um parceiro para entrar para mim diretamente naquele país onde ele vive, onde o devedor mora, eu vou preferir, porque vai ser mais rápido de eu conseguir receber e vai ser mais efetivo de eu realmente conseguir receber. Porque eu entrando pelo Brasil, utilizando o benefício da lei, o benefício da Convenção de Haia, para mandar uma carta rogatória, para conseguir receber lá, é muito mais complicado, é muito mais difícil e demorado para eu efetivamente conseguir receber. Então, eu prefiro entrar com um parceiro meu lá naquele país, porque eu sei que entrando na lei local vai ser mais eficiente, vai ser mais rápido. Isso fica a dica que eu dou para vocês, que é o que eu faço quando os clientes me procuram. Tá? E quando é um país onde eu ainda não tenho um parceiro, eu não tenho um sócio, eu procuro um escritório local para ele atuar em conjunto comigo, para que entre naquele país local onde reside o devedor. Outro ponto muito importante é que é preciso localizar o endereço do devedor. Tem que buscar de todas as formas localizar ou o endereço residencial dele ou o endereço profissional dele para ele ser citado e conseguir efetivamente receber esses alimentos. Senão de nada adianta. Você não vai conseguir receber. Vai entrar com processo e esse processo vai acabar por ser arquivado porque não vai conseguir citar o devedor, não vai conseguir localizá-lo, né? Então, vai ter que buscar localizar o endereço dele profissional ou residencial e por meio de um escritório local naquele país onde ele mora, também vai facilitar a busca desse endereço, né? Vai buscar o escritório local, o advogado local, ele sabe formas de localizar o endereço desse devedor, porque ele já está acostumado a procurar endereço de devedores, como executar. Vamos entrar agora, vou compartilhar com vocês. Então, vamos falar aqui sobre o cumprimento de sentença de alimentos, que é quando houve uma decisão judicial
seja por meio de uma sentença condenatória, que condenou ao pagamento de alimentos, ou seja por meio de um acordo que foi feito entre as partes. E aí, o pai, né, geralmente não está pagando, está devendo, e aí a única forma de receber esses atrasados é entrando com cumprimento de sentença de alimentos. Aí, naquele mesmo processo onde foi decretado os alimentos ou onde foi feito o acordo de alimentos, você vai fazer uma distribuição por dependência de um cumprimento de sentença de alimentos. E aí você vai destinar àquele juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara de família da comarca tal, vai solicitar a distribuição por dependência dos autos, vai colocar aqui o número do processo de alimentos, e aí vai vir com o nome do filho, representado por sua genitora, nome da mãe, requerer a cumprimento de sentença em desfavor do nome do pai, com fulcro no artigo do 528 do CPC, que trata sobre o cumprimento de sentença. Você vai falar dos fatos, descumprimento do acordo de alimentos homologado ou descumprimento da sentença de alimentos. Vai contar a historinha aqui, que está acontecendo o descumprimento, há quanto tempo já, o depósito deveria ser todo dia 5, indicada na conta bancária tal, e que não está sendo cumprido a sentença ou o acordo. Então, você vem contando essa historinha que não está sendo cumprido, e trata-se de verba de subsistência, garantidora do mínimo existencial, ele precisa, porque caráter alimentar, ele precisa receber. Artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Do procedimento e do direito, execução de prestar alimentícia pelo rito do artigo 528 do CPC. Aí você vem aqui falando sobre a jurisprudência, cola alguma jurisprudência. O tribunal, ele conhece a jurisprudência dele, né? Não precisa nem colocar, mas você pode colocar alguma do STJ ou alguma de algum outro tribunal. Enfim, é caráter alimentar e eles sabem da obrigação. Aí você fala das parcelas vencidas nos últimos 3 meses. No caso do Brasil, os últimos 3 meses você pode pedir a prisão civil. E aí você faz uma tabelinha aqui do valor, o mês, qual está devendo. Aí pode fazer um cálculo da correção monetária, os juros de mora de 1% ao mês para atualizar o valor. E aí você vai pedir o desconto em folha de pagamento, conforme o artigo 529 do CPC, se ele for um caso que ele é servidor público, ou ele recebe por meio de contra-cheque, ele é CLT, né? Penhora dos bens do executado, um outro pedido você pode fazer para as parcelas além das últimas 3, você vai pedir a penhora, e para as últimas 3 você vai pedir a prisão civil, que nossa lei permite, aqui, débito alimentar, prisão civil, prestações anteriores ao ajuizamento da execução e no curso do processo, inclusive as que se vencerem no curso do processo. E aí, no caso da mãe não ter condições, você vai pedir a concessão do benefício da justiça gratuita, para não pagar nada, para entrar com essa execução de alimentos, com esse cumprimento de sentença. E aqui, dos pedidos e dos requerimentos, você vai pedir a citação do executado, naquele endereço que você colocou lá como endereço do réu, a intimação do empregador, se for o caso, se ele trabalhar para alguma empresa, vai pedir a prisão civil, com arrimo no artigo 19 da Lei 5478/68 do artigo 528, parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez comprovada a inadimplência voluntária do débito, a concessão do benefício da justiça gratuita, a manifestação do Ministério Público, que é fiscalizador, ele sempre tem que comparecer para fiscalizar. Vai colocar que você vai requerer a prova do alegado por meio de todas as provas em direito admitidas e vai pedir a designação de audiência conciliatória. Pede e espera deferimento, a cidade, a data, a assinatura e do nome do advogado aqui. Essa, assim, é um modelo de uma petição de cumprimento de sentença para você receber os atrasados. E no caso de um acordo extrajudicial, que foi feito por meio de cartório, não foi feito pela justiça, você vai dar o nome de execução de alimentos, e a execução de alimentos vai distribuir uma ação nova, vai ser autuada, vai ter um número novo, porque anteriormente não teve processo,
mas você vai juntar aquele título extrajudicial, aquele acordo feito fora da justiça, vai juntar aqui e vai entrar como execução de alimentos, vai dizer que não está sendo pago os alimentos, vai explicar também, execução de alimentos com fulcro no artigo 911 do Código de Processo Civil, você vai dizer que não está sendo pago, vai explicar também toda a historinha, os fatos, bem similar ao outro, conforme o que ficou estipulado nesse acordo extrajudicial, e que ele está devendo, quantas parcelas que ele está devendo, qual é a parcela que deve. Aí do direito você joga aqui o artigo 911 do Código de Processo Civil, que autoriza, e aí você vem com o pedido, a citação do executado, residente domiciliado no endereço tal, para em que 3 dias pague a quantia X, aqui está uma quantia de 780, aí você vai colocar o valor que ele deve, mais as prestações que se vencerem no curso do processo, ou provando que já fez, aí ele vai ter que provar, né, que ele pagou nesse processo aqui. Caso ele não comprove a impossibilidade absoluta de fazê-lo, sob pena de ser decretada a prisão civil. Então, se ele não comprovar por que ele não pôde pagar, ele tem que ter um motivo plausível, ele vai pedir a decretação da prisão dele. Aí você pede também intimação do Ministério Público e pede também a concessão do benefício da justiça gratuita, vai dar um valor da causa, que é o valor que deve, e nestes termos pede deferimento, local e data de assinatura do advogado. Então, pessoal, para vocês verem, a petição de cobrança de alimentos é essa. Então, vocês têm que estar cientes disso, que a pensão alimentícia em atraso, ela deve ser cobrada. Você não pode deixar o devedor de alimentos devendo alimentos, porque a criança precisa, né, ou seja, a ex-mulher ou quem é que precisa de alimentos, tem direito a receber os alimentos, procure um advogado, para que um advogado entre na justiça para cobrar esses alimentos em atraso. A execução de alimentos, ela poderá, inclusive, tentar um acordo fora do judiciário, por meio da advocacia extrajudicial, entrando em contato com o devedor, o advogado vai ligar para o devedor, vai tentar marcar uma reunião, vai buscar saber por que está atrasado, vai tentar fazer um acordo com aquela parte, fazer com que ele pague sem precisar ir para a justiça. Poderá, inclusive, fazer uma notificação extrajudicial, mandar essa notificação para o endereço do devedor, falando que está em atraso, perguntando por que está em atraso, pedindo para efetuar o pagamento em 3 dias, sob pena de entrar com uma ação judicial. E aí, se for entrar com ação judicial, ele vai ter que constituir advogado, ele vai ter que se defender judicialmente na justiça, ele vai ter um problema. Então, muitas vezes, essa tentativa de resolução de forma extrajudicial resolve, não é preciso entrar com uma ação na justiça como essas que eu mostrei para vocês. Antes, o advogado ele tem que tentar resolver de forma extrajudicial. Isso é o que eu ensino nos meus cursos, porque muitas vezes a gente resolve sem judicializar, tá? Então, primeiro a gente tem um acordo por meio amigável, por meio de ligação, por meio de reunião. Depois, não conseguindo, a gente entra com a notificação extrajudicial e manda para o endereço dele, ameaçando entrar na justiça. E, se não der certo a notificação, é que a gente parte para o judiciário e entra com uma ação de cumprimento de sentença ou uma ação de execução de alimentos, tá bem? Então, por hoje, o que eu tinha para ensinar para vocês era isso. Eu vou encerrando por aqui. Gostaria de convidá-los a sempre a participarem desses casos de família e virem aqui aprender um pouquinho conosco. Toda terça-feira vai sair um episódio às 19 horas. O próximo tema vai ser sobre guarda de filhos. Vou ensinar vocês como entrar com uma ação de guarda, ou como alterar a guarda. E muito obrigada a todos vocês que participaram. Deixa para mim aqui um feedback, é muito importante para mim esse feedback de vocês. Se gostou, curte e segue também a nossa página aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, para acompanhar todas as nossas aulas, tá bom? Muito obrigada e um grande beijo e até a nossa próxima aula. O processo extrajudicial de inventário e partilha. Segundo o artigo 610, parágrafo 2º, o inventário e a partilha poderão ser feitos através de escritura pública, fórum
obtida junto a um tabelionato de notas e constituirá um título hábil à realização do registro imobiliário, sem necessidade de homologação